assistimos diariamente muitos problemas na nossa cidade. Mas eu tenho uma grande confiança, eu costumo dizer o seguinte: a educação é a forma de resolvermos boa parte dos problemas a curto, médio e longo prazo. E temos que valorizar a educação. Quando falamos de educação, estou falando para o seu filho, mãe, que está na escola, sobre a sua filha, sobre o seu neto, sua neta. E quando eu falo em valorizar o professor, em dar capacidade para o professor, em capacitar o professor, é um melhor ensino para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta. É você que está em casa me ouvindo, e por isso é importante abraçar a causa da educação. Porque é só com a educação que as crianças, né, no futuro, poderão ser doutores, poderão ser doutoras, poderão talvez o estudo que o pai e a mãe não teve, não é o estudo que o pai e a mãe não teve, é por meio da educação que essas crianças vão ter a oportunidade de ter esse estudo. Então, por isso, e todo pai, toda mãe quer um filho, que não apenas que vá para a escola, mas que vá para a escola e aprenda, que vá para a escola, né, e seja moldado como cidadão e cidadã. E essa é a missão do professor e da professora, que é a missão muito nobre. É moldar o cidadão e a cidadã. Não digo só o cidadão é cidadão do futuro, não, já de agora. Porque ser cidadão, ser cidadã, é uma ação de cada dia. E o professor, a professora, tem um papel importantíssimo nisso. E eu quero conversar aqui hoje, né, com duas professoras da rede pública de ensino. É a professora Rosângela Castro e também a professora Dora. Bom dia, Rosângela. Tudo bem? Chega pertinho do microfone. Bom dia. Tudo certo? Vamos ver se vai ficar tudo certo, né? A partir do que a gente vai denunciar hoje aqui na rádio. Vou dar um bom dia também para minha amiga, a professora Dora. Tudo bem, querida? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os amigos da nossa cidade, aos professores, principalmente, que tenham um bom dia de trabalho. E parabenizar você por esse programa, que tem sido fantástico em denúncias, em defesa da população hoje tão carente. Obrigado, Dora. Estamos aqui para isso. Eu costumo falar que a rádio ela tem duas missões. Uma é informar, é levar informação, né, a quem está do outro lado do rádio. E a outra missão é lutar pelas causas justas. Uma imprensa que não luta pelas causas justas é uma imprensa inútil. E nós temos que ser úteis para a sociedade, lutar lado a lado da população, dos professores, dos médicos, do pessoal da saúde, né, por uma saúde de qualidade, por uma educação de qualidade, para poder, no fundo, né, e é a finalidade, servir bem a população. Quem vai começar falando aí para mim o problema que está vivenciando a educação teresopolitana? É a Rosângela ou a Dora? Pode ser eu. Pode falar então, Rosângela. Eu queria só alertar a população que a valorização da educação também passa pela valorização do salário dos professores. Porque se a nossa carga de trabalho é muito grande. O professor, para se sustentar, ele não trabalha apenas em uma escola. Tem colegas que trabalham em 3 escolas. Eu mesma já trabalhei em 5, privada e pública. Então, para a gente poder pagar, honrar os salários, as dívidas no final do mês. Então, a nossa vinda aqui hoje é para falar de algo que já vem sido abordado junto ao governo desde o ano passado, desde o dia 29, quando oficialmente o governo soube de uma dívida que há com os professores. Nosso plano de carreira diz que nós temos que ter 5% de diferença entre os níveis. Só que nós descobrimos, por meio de uma reunião de professores e não reunião do sindicato, que essa diferença estava sendo paga de maneira errada, 2%, 3%, e nunca chegava a 5%. Estava abaixo dos 5%. Para resumir, o professor estava recebendo menos do que deveria receber. Ou seja, desde julho de 2011. Desde julho de 2011. É salário. A gente trabalhou e não recebeu. Tá? Então, para a dona de casa que está em casa, né, ouvindo, é a mesma coisa que ela, né, que pode trabalhar talvez fora, ou o marido dela que trabalha fora, ou ela, ter um compromisso, ter um trabalho e tem lá o salário X. E quando chegar no fim do mês, ao invés de ele receber X, ele recebeu Y. É isso? É essa a história? Isso. Só que a gente não sabia.
Não sabia. A gente não sabia. Esse é o grande problema, a gente não sabia. Então, a partir do momento que a gente mantém ciência desse fato, a gente vai lutar para que a gente receba. Infelizmente, a gente tem que lutar, porque o governo diz que não há orçamento para esse pagamento. Parece que, segundo o governo, mais de 3 milhões de reais. Mais de 3 milhões de reais. Então, a gente pede que o governo pague imediatamente, sem parcelamento. O que nós soubemos nas primeiras reuniões feitas, a primeira reunião feita com as direções das escolas, né, os cargos comissionados, é de que isso seria pago em 28 vezes. A partir daí, houve 28 vezes, na reunião, né, com os cargos comissionados. E nessa mesma reunião, ele informou que os cargos seriam aumentados. Né? Se há uma dívida anterior com os professores já sabida, por que aumentar em 219% os cargos comissionados? Não que as companheiras não tenham esse direito, claro, porque a responsabilidade de levar uma direção, né, é muito grande. Só que havia uma dívida anterior com os professores. Com toda a classe de professores. Com toda a classe, inclusive elas, que são diretoras, né, inclusive com os cargos. Então, a gente pede prioridade. É isso que a gente pede. E, coerência. Dora, a dívida da Secretaria de Educação, senhor secretário Leonardo Vasconcelos, né, prefeito Arley Rosa, que hoje é quem responde pelo município. Essa dívida da prefeitura com os professores, o total dessa dívida hoje é quanto? Em torno de 3 milhões, Rafael. 3 milhões de reais foram tirados do bolso. São quantos professores mais ou menos na rede? Você sabe me informar o número, mais ou menos? Segundo o sindicato, mais de 1.500. 1.500 professores foram tirados de 2011 para cá o valor aproximado. Quanto que dá mais ou menos por professor? Olha, aí varia muito, Rafael. Uma média tem, só para... Eu acredito que uma média de uns 3 a 4 mil reais. Que cada professor foi retirado do bolso de cada professor. Exatamente. De 2011 inclusive aposentados, tá? Chamando inclusive a atenção dos aposentados, que quanto mais tempo de serviço, maior é o seu valor. Né? Porque o salário é maior, tem triênios e etc. Entendi. O mais grave disso, Rafael, é que em outubro de 2013 houve uma reunião entre o sindicato, uma comissão escolhida por nós, com o secretário municipal de Educação. Eu estava presente. Temos inclusive a ata da reunião aqui em nossas mãos, e ele solicitou 40 dias para fazer esse estudo dessa dívida, individualizar cada valor, né? Porque cada um é um valor diferente. Tem uns que recebem um pouco a mais, outro um pouco, depende da carga horária. Exatamente, depende de hora extra, de tempo de serviço, uma série de coisas. E 40 dias. E esses 40 dias se transformou em um ano, porque isso foi outubro de 2013. Nós estamos final de setembro de 2014. E nesse um ano, a secretaria deu alguma resposta? Não. Até hoje não temos os valores individualizados. E, primeiro, Rosângela, essa questão dos 28%, inclusive o secretário falou 28 vezes. Em 28 vezes, o secretário falou em entrevista que isso nunca aconteceu. Eu acho que foi um surto psicótico dos diretores, né? Coletivo, claro. Porque todos os diretores avisaram nas escolas. E ouviram isso. E ele alega que não falou. Então, por aí você já sabe. Documento assinado não tem valor. O que ele fala também não tem valor. Dora, o que assinou não está com valor. Que ele mesmo assinou. O que ele mesmo assinou não teve valor porque os 40 dias se transformaram em um ano. Agora ele vem falar em mais 12 meses, então já virou 24. Mas às vezes o pessoal... Casas Bahia. Às vezes eles surtam. Eu até me preocupo. Porque, por exemplo, não dá nem para mandar para a saúde mental, porque está sem psiquiatra. Exatamente. A saúde caótica, do jeito que está, fica complicado. Eu vejo que na cidade, Dora, Rosângela, está acontecendo uma coisa absurda. Eles prometem, um panorama geral, em 120 dias, construir a clínica de hemodiálise está um ano. Prometem para vocês que em 40 dias vão dar uma resposta, já está um ano. Mas por que eles não conseguem? Né? Tem tanta gente lá dentro da prefeitura, eu não digo nem especialmente os funcionários, porque esses estão independentes de governo, eu digo tanta gente nomeada, seja em qual for a secretaria.
Por que não coloca esse pessoal para trabalhar no sentido de sanar esses problemas de prazos que eles dão? Até porque tem muita gente nomeado na prefeitura, e eu afirmo aqui, que está nomeado e que não trabalha. Por que não usar essas nomeações que não trabalham, dos desocupados, para contratar quem realmente pode trabalhar e ajudar a cidade para frente? Mas esses desocupados, eles têm uma função, né? Que é reunião com o político, para aplaudir os políticos. Para aplaudir políticos, é verdade. Ô, Rosângela, e qual na visão de vocês aí, vão ser os próximos passos dos professores, tanto os professores, que foi importante, Adora, destacar, os que estão na ativa, quanto os aposentados, né? O calote é no bolso dos dois, né? A gente também tem que ressaltar que na última assembleia ocorrida no dia 22 de agosto, não, foi 22 de agosto, houve uma denúncia, segundo a presidente do sindicato, de que esse fato, né, de o pagamento está sendo feito de maneira equivocada, errada, já era sabido pelo governo. Foi então, a Andréa Pacheco. Então, isso se torna mais grave ainda. O governo se omitiu. Se o governo sabia e aprovou o pagamento errado, então... É uma espécie de má-fé, né? Isso é malversação. Então, a gente acreditava até o momento que fosse erro de cálculo. Só que depois que ela denuncia isso em assembleia pública, né, a gente volta a acreditar que pode ter sido má-fé do governo. Eu fico imaginando aqui, né, o professor que não é valorizado no nosso país, e não é no nosso Brasil, e que não está sendo valorizado no município de Teresópolis, não está recebendo devido valor, o quanto tirar do bolso de vocês, professores, vocês que já têm que se desdobrar, o quanto isso prejudica no fim do mês. Eu queria só perguntar para o governo se ele, por acaso, ele deixa de pagar as empresas terceirizadas que prestam serviço para a prefeitura. Por que o trabalhador tem que pagar por isso? Por que a gente, professor, tem que pagar por isso? A gente que forma um cidadão. A gente que tem salas lotadas, a gente que não tem um terço de planejamento até hoje, desde 2008, ou seja, a gente trabalha além da nossa carga horária, ou seja, o nosso prejuízo é muito maior do que esses 3 milhões de reais. E outra coisa, o governo se vale de pareceres do governo federal, dizendo que um terço de planejamento vai ser dado paulatinamente. Paulatinamente que vai acontecer, mas de maneira gradual. Mas tem que começar a acontecer. E a gente vê o seguinte também, né? A educação, a minha visão sobre a educação integral, são 3 milhões. São 3 milhões porque o governo, na incompetência dele, e quiçá má fé, deixou acumular. Exatamente. Porque logo que eles perceberam, segundo a denúncia da presidente do sindicato, a partir do momento que eles perceberam, se ele já tivesse corrigido, não teria tomado essa proporção. E essa denúncia foi registrada? Porque até, Rafael, já temos gravação em tudo. Tem a gravação, né? Inclusive, Rafael, lembrando que, de repente, muitas pessoas falam, não perceberam porque são o quê? Ignorantes? Não, nós não temos tempo de ficar fazendo cálculo em cima de contra-cheque, não. O professor está correndo de uma escola para outra, corrigindo prova, preparando aula. É uma série de coisas que ele tem que fazer. O professor acorda muito cedo e dorme muito tarde. Que muitas vezes ele não tem tempo de abrir o contra-cheque. Só a história desses cálculos, inclusive, isso foi feito dentro da sala dos professores. 2 companheiras, vamos lá, vamos ver se a gente realmente recebe 5% entre os níveis. Fizeram a conta na sala dos professores quando receberam o contra-cheque. Aí elas viram, poxa, gente, está faltando alguma coisa aqui, está errado. Então, a partir dessa verificação na sala dos professores, que a denúncia chegou ao MPET, ao Movimento dos Professores. Né? Então, só importante ressaltar aqui que no início eu cometi um erro, vocês não estão representando o sindicato. Não. Nós representamos os professores, sim, porque fomos escolhidos pela Assembleia. E outra coisa... Nós fazemos parte de uma comissão de 7 professores, onde... construímos uma denúncia pública, a gente tem cópia, depois a gente vai te dar, e que inclusive foi censurada pelo sindicato, mas fizemos uma vaquinha e distribuímos para a comunidade. Na realidade, essa denúncia é uma carta aberta à população, uma carta de repúdio denunciando o que está acontecendo com os professores. Essa carta ela foi modificada pelo sindicato, pela diretoria do sindicato. Então, a nossa carta é essa aqui. E a carta do sindicato é essa aqui.
Tá? Aí você depois compara para ver o que foi retirado. Eu posso ficar com essas duas aqui? Pode, claro. Essas duas aqui. Claro. O sindicato, eu quero fazer uma pergunta, ele está entrando na briga junto com vocês, professores? Não. Não está entrando na briga? A diretoria do sindicato atual, não. Porque o que acontece foi um movimento fora dos professores. Inclusive, uma deliberação de assembleia do ano passado, em que haveria um ato público no dia 27 de novembro, está aqui no jornal, que nós fizemos, né, junto à Câmara, deveríamos ser acompanhados por um representante do sindicato. Não apareceu ninguém. Várias desculpas foram dadas. Isso está gravado, a Assembleia está gravada. Né? Então, é uma denúncia que a gente está fazendo. A diretoria atual não está lutando pelos professores. E a gente percebeu isso na primeira Assembleia, quando ela reuniu todos os servidores, em que ela colocou professor, né, contra os outros servidores, em virtude do plano de carreira, que foi aprovado esse ano. Então, quando você chega para um professor, manda o professor calar a boca, porque é a pessoa, o presidente, que manda, aí eu falei, caramba, a coisa está complicada para a educação. É muito complicado, entendeu, ô Rosângela? E fica aqui, eu quero deixar mais uns minutos para vocês encerrarem aqui a participação, convocarem os professores que estão na ativa e também os aposentados para essa luta justa para a valorização do professor. O professor, eu costumo dizer não, eu afirmo aqui com certeza, o professor não está pedindo nada além. O professor está pedindo o que é direito dele. Ele trabalhou e quer receber pelo que trabalhou. Ele não quer receber um calote do governo municipal, do senhor prefeito Arley, do senhor secretário Leonardo. Ele quer apenas receber, ao invés do calote, receber o salário pelo qual trabalhou. Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui, deixar o programa aberto e disponível para sempre que vocês quiserem voltar. Tá certo, Rosângela, Dora? Eu só queria lembrar a categoria que a gente perdeu o processo dos 22,22%, foi repasse do Fundeb de 2012. Então, ou seja, 15,22% não foi reajustado em nossos salários. Então, a gente já perdeu isso na Justiça. Processo esse que foi feito errado. Então, a gente pede à categoria que compareça no dia 25, amanhã, na nossa Assembleia, às 18h30, na SEAC, os ativos e inativos, o pessoal que está aposentado, que tem mais dinheiro a receber. Então, a nossa reivindicação é justa, porque, como não havia previsão orçamentária para aumentar os cargos comissionados da educação, então, a gente quer receber. Se não havia orçamento, por que pagou primeiro, aumentou os cargos comissionados? E agora o governo tem uma proposta de pagar vocês em 12 vezes. Pagar em 12 vezes, a gente não aceita. Como se fosse Casas Bahia? A gente não aceita, porque o tempo é muito mais que isso. A gente não aceita esse pagamento em 12 vezes, porque nós trabalhamos e não recebemos pelo nosso trabalho. E já estão lutando há um bom tempo. Já, né? desde o ano passado. Se lá atrás o governo fizesse essa proposta de 12 meses, talvez vocês teriam aceitado. Porque provavelmente. Agora vocês quanto tempo sendo enrolados pela administração municipal? Não, e já que nem o que eles assinam eles cumprem, no meio do caminho essas 12 vezes podem virar 50, 60 vezes. Como acreditar em quem não tem palavra? Dora, muito obrigado. Só um minutinho. Rosângela, muito obrigado. Pode, lógico. Amigos, professores, ativos e aposentados, é o nosso bolso. A gente sabe que muitas pessoas não têm muito tempo, que além do seu trabalho, nós temos nossas famílias, nossos filhos, nossa casa para cuidar, temos problemas pessoais, aí acabam se acomodando e não comparecendo. Precisamos ir em massa para essa Assembleia amanhã, às 18h30, lá na Santa Teresa, na cobertura do SEAC. Do SEAC, né? Porque, como um alerta aos inativos, o nosso pagamento esse mês saiu, digamos assim, atrasado. Há anos recebemos um dia antes. Quando eu digo recebemos, porque eu também já estou aposentada. Recebemos um dia antes do ativo. Esse mês saiu um dia após o ativo. Então tem alguma coisa acontecendo errado por aí também. E nós precisamos ficar alerta, para que não tenhamos nenhuma surpresa, tá? Então amanhã, ativos e aposentados, inativos, ativos, professores extraclasse, enfim, pessoas com cargo, o cargo é transitório, o que importa é o nosso salário.
vamos para a Assembleia, tá? E eu gostaria de agradecer a você, Rafael, a Rádio Geração, por esse espaço que com certeza ocuparemos novamente. Só rapidinho, Rafael, um chamado, eu já fui professora de interior, aos colegas do interior, porque a valorização do profissional do interior está sendo deixada para trás. Houve uma promessa de difícil acesso também no ano passado, que até agora não aconteceu. Eles perderam a ajuda de custo de transporte. Eles pagam a passagem integral urbana para se locomoverem para o trabalho. Então, galera do interior, todo mundo junto amanhã na Assembleia. A gente tem que ser valorizado. Não pode ter medo, se o professor não se unir, se o professor não lutar pela classe dele, não vai ser outro que vai lutar. Tá, eu queria agradecer a você, Rafael, o espaço, porque não é toda a mídia que está abrindo espaço para os professores. Sempre que os professores precisarem, não é? Podem contar aqui com a Rádio Geração 2000, estamos abertos para receber vocês, para vocês virem até aqui. O programa Conversando com Rafael Teixeira, como toda a Rádio Geração 2000, está aberta para vocês, tá certo? Muito obrigada. Falou, Dora. E para o secretário também, se quiser vir explicar o calote, né? Ele agora não explica calote, ele fala que as denúncias que nós fazemos são levianas, né? Como, por exemplo, as cadeiras que a prefeitura jogou de qualquer forma lá, 400 cadeiras. Eu digo o seguinte, leviano são eles, é a administração deles, que desvaloriza o professor, que dá calote no professor, que joga bem público fora. E não adianta falar que vai processar não, ô secretário, que não tenho medo de processo. Pode processar à vontade. Aliás, por favor, me processe. De vocês eu não espero elogio, espero outra coisa. Se o pessoal igual eles estivessem me elogiando, aí sim eu estaria preocupado. Tem uma... Quer falar? Pode falar, a gente tem um minutinho ainda para encerrar. Não, é só para dizer que todas as propostas do governo foram lavradas em ata. Por ano escrito. Passado está escrito aqui, galera. Assinado pelo secretário. Está assinado aqui. Então a gente não está inventando, a gente não está inventando nada. Está escrito aqui. Foi palavra dele, promessa dele. Tá certo, então, 9h55, vou ligar amanhã para a Secretaria de Saúde também.